uma história. Eu não sou um exímio contador de história, mas eu vou tentar, com os irmãos, nesta noite, historiar alguma coisa para nos relembrarmos. Mas, conquanto seja uma história, nós demos um título para a mensagem desta noite: As consequências funestas do pecado. As consequências funestas do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também afirma que a alma que pecar, essa morrerá. E também a Bíblia é um livro que não faz maquiagem nas pessoas. Ela apresenta a pessoa tal qual ela é. A Bíblia não é um livro que apresenta heróis. Apresenta, sim, heróis, mas apresenta as fraquezas também desses heróis. E nesta noite nós vamos falar sobre um grande herói na palavra de Deus, mas que, como grande herói, ele também teve uma grande queda. A Bíblia afirma, lá em livro de Tiago, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito, o quê? Os irmãos se lembram do texto que diz lá? As mesmas paixões. Mas esse homem orou para que não chovesse e o céu reteve a chuva por um período de uma semana, não foi isso? 3 anos e 6 meses. E depois esse mesmo homem orou e o céu se abriu e a chuva caiu. Este homem enfrentou os profetas de Baal, aquela verdadeira batalha de fé. Mas logo depois que aconteceu aquela grande batalha, aquela demonstração do poder de Deus e da fé que aquele homem tinha no seu Deus, aquele homem caiu em profunda depressão, cumprindo lá o que Tiago escreve. Caiu em profundo, não foi, doutor Elias? Ele não estava, ele não caiu em depressão, foi para um lugar, sentou debaixo de um zimbro e desejou a morte. E só deseja a morte quem está em profunda depressão. Depois ele saiu dali, ele procurou um outro lugar. Ele se meteu numa caverna e disse: eu não estou aí para ninguém. É assim que acontece com o indivíduo que está com depressão. Ele não quer falar com ninguém, ele não quer conversar com ninguém, ele não quer comer, ele não quer trabalhar, enfim, ele só quer dormir e ficar quieto lá no canto. Ninguém me perturba. E nesta noite eu quero falar com os irmãos a respeito de Davi. Davi foi aquele homem que o próprio Deus disse a respeito dele que ele era um homem segundo o seu coração. Tenho escolhido a Davi um homem segundo o meu coração. E aquele homem cometeu coisas atrozes, que nós, humanamente, a gente até entende, mas espiritualmente a gente fica a pensar: como que um homem como Davi caiu numa situação desta? E a situação foi que ele começou a fazer de início aquilo que não era normal. Era a época que os reis saíam para as guerras, para as batalhas. Os outros reis saíram, mas Davi ficou no seu palácio. Ele não foi para onde ele devia. Ele ficou no lugar errado e na hora errada. E quando ele ficou no lugar errado e na hora errada, apareceu uma garota da laje, aquelas mulheres que ficam aí se queimando na laje e se exibindo, né, para os outros. Era Batseba. Ela estava lá tomando um banho e ele ia lá no seu terraço, ele botou um olhão assim: opa, peraí, uma garota da laje ali, etc. Tal. Ele ficou interessado na garota. O texto não diz com que roupa ela estava, se estava de roupa de banho, se estava nua, enfim, mas o fato é que chamou-lhe a atenção. E ele chamou lá os seus
comandados e disse: vai investigar quem é aquela mulher daquela laje ali, ó. Mostrou lá o ponto, eu quero saber quem é que estava lá. Aí, então foram, investigaram e chegaram à conclusão que aquela mulher era a mulher de Urias, um soldado do exército de Davi, e que estava, consequentemente, na guerra. Ele disse: vai lá e traga essa mulher. Diz que eu estou mandando ela vir aqui. E o rei, quando mandava, cumpria-se. Cumpria-se. O indivíduo foi lá e trouxe aquela mulher e apresentou a Davi, e o fato é que Davi se deitou com ela. Mas acontece que algo aconteceu ali que talvez Davi não esperasse. Depois que ela foi embora, passado alguns dias, ela mandou um recado para Davi: olha, diga ao rei que eu estou grávida. E a situação ficou difícil. O marido estava há sei há quantos meses lá na guerra. E como ela ia explicar uma gravidez no seu regresso? E o rei agora ficou também preocupado. E agora, o que fazer? O que fazer? Bom, eu vou tentar fazer uma coisa. Depois, eu não vou ler o texto, que o texto é longo, mas os irmãos poderão verificar no segundo livro de Samuel, capítulo 11, de 1 a 17, depois os irmãos verificam o texto. Eu não vou ler para os irmãos, vou citar alguns versículos. Então, Davi disse assim: o que eu vou fazer nessa situação? Esse homem vai voltar e essa mulher grávida e o filho sendo meu, eu tenho que arrumar um jeito de fazer parecer que ele é o pai da criança. Eu tenho que arrumar um jeito de fazer parecer que ele seja o pai da criança. Daí mandou um mensageiro lá no campo de batalha falar com o general Joabe, dizendo: olha, Joabe, manda Urias ter comigo aqui no palácio. E Urias veio, certamente não veio, ele não veio só, porque era perigoso, na época de guerra ele está andando sozinho, veio alguns soldados com ele, certamente uma companhia de soldados veio com ele. E chegando lá no palácio, o rei conversou com ele muito bem, adoçou a boca dele e disse: olha, vai para casa, toma banho, durma lá, etc. e tal coisa. Como quem diz, se ele for para casa, ele vai manter uma relação com a sua mulher e está explicada a gravidez quando ele voltar depois da guerra. Olha só as artimanhas que o inimigo implanta no coração da pessoa. E quando nós olhamos lá para a carta de Tiago, ele diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência de Davi o enganou, o engodou. Quem sabe o que é o engodo? Às vezes eu prego aqui e os irmãos às vezes podem até não gostar muito, porque eu quero procurar significado de palavras. O que é um engodo? Eu me lembro de quando ia para o sítio do meu irmão, lá Conceição de Jacareí, que tem aqueles camarões de água doce, chamado pitu, e a gente pegava uma pedra e fazia uma goma de farinha de mesa e vestia aquela pedra com a farinha de mesa e botava dentro de um poço relativamente raso, e daqui a pouco aqueles camarões, os pitus, vinham para aquela armadilha, aquela isca. E depois a gente pegava o pulsar e enchia e pegava. Então o engodo é isso. Ele vai pensando que é uma coisa muito boa e acaba caindo na armadilha. Então, Tiago diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, Davi caiu nesta, a própria concupiscência, a concupiscência dos olhos. Ele viu e desejou, e não aplicou a vontade. Doutora? Estou falando na linguagem da psicanálise porque o desejo é impulsivo, é intuitivo, de certa coisa. Agora, a vontade
mexe com a razão. Não vale a pena, eu não vou fazer isso porque as consequências serão, mas ele ignorou esse aspecto. E ele foi só pelo instinto. Instintivamente, mandou buscar e disse tal. Agora, o que aconteceu? Urias era um homem muito fiel,